Primeira demonstração sobre teste de suscetibilidade. Fique de costas. Foca um ponto qualquer lá na frente. Junta os pés. Mãos ao lado do corpo. Isso. Agora, imagina que as tuas costas são de ferro. E as minhas mãos um imã. Eu vou começar a afastar minha mão e você vai vir para trás cada vez mais. Cada vez mais. Indo cada vez mais. Mais e mais. Sem medo que você não vai cair, porque eu estou aqui para segurar. Mais e mais. Mais e mais. À medida que você vai caindo, você vai relaxando. Dormindo cada vez mais. Dormindo cada vez mais. Dormindo cada vez mais. Soltando todo o corpo. 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 Bem fundo, bem fundo, bem fundo. Eu vou contar de 1 a 5 e você vai despertar completamente bem, calmo e tranquilo. 1, 2, 3, 4, 5. Pode ficar de pé. Como vocês podem ver, eu usei um teste de suscetibilidade para indução posterior. Não tem por que eu parar um teste de suscetibilidade e recomeçar todo um teste. Só que para consultório, isso não é válido, não é ético, digamos assim. Não caberia a um consultório particular fazer um teste de queda para trás, a menos que você já tenha uma cadeira e o paciente já se acomode. Mas aí você tem que conversar com o indivíduo. Um outro teste muito comum para testar a suscetibilidade da pessoa é assim. Estenda as mãos. As duas assim. Isso. Separa. Imagina que você está segurando uma melancia nessa mão e aqui tem 10 balões de gás. A melancia pesa 5 quilos. E aqui tem 15 balões de gás. A melancia pesa 20 quilos. Quanto mais força você faz para manter a melancia, mais ela pesa. Veja que a força que ele está fazendo, e ele não está fingindo, a força que ele faz para manter a melancia, enquanto essa mão aqui sobe e é mais leve, cada vez mais leve. Esse é um outro normal, normal. Esse é outro teste de suscetibilidade para você ver se a pessoa é capaz ou não de entrar em hipnose. É o grau de responsividade dele. Ele responde bem às minhas sugestões. Outro teste é o seguinte. Feche os olhos. Imagine-se que você está em cima de um barquinho. E esse barquinho começa a balançar. Quanto mais você tenta manter o equilíbrio, mais você balança, junto com o barco. Não se preocupe que você não vai cair, não vai perder o equilíbrio, só vai balançar junto com o barco. Vejam como ele balança. Vejam como ele balança. À medida que você balança, você vai relaxando mais e mais. À medida que você vai relaxando, você vai descansando e dormindo profundamente. Dormindo profundamente. Dormindo profundamente. Essa é uma outra forma de técnica de indução rápida que a gente pode utilizar. Pode despertar. Essas são formas de testes de suscetibilidade que podem ser utilizadas e a pessoa responde de forma rápida. No caso dele, eu chamei ele por quê? Porque eu já conheço o teste de responsividade, eu sei que ele responde muito bem. Nem todos vão responder da mesma forma, alguns mais rápido, outros mais lentos. Quem dera que todo mundo fosse
tivesse uma resposta idêntica dele. Mas, infelizmente, não é o que ocorre. Existem outras técnicas, como a de David Ellman, a de Milton Erickson, entre outras, que eu vou fazer uma demonstração agora. Agora vamos ver algumas técnicas de indução muito utilizadas em consultório. A primeira técnica que eu gosto muito de usar é uma do Erickson, que fala o seguinte: coloque as mãos em cima do joelho, assim, isso. Agora eu gostaria que você prestasse atenção nas duas mãos. Logo, logo, uma delas poderá começar a ficar mais leve do que a outra. Pode ser que seja a direita, pode ser que seja a esquerda. Uma delas vai começar a flutuar, como se estivesse amarrada a balões. Aparentemente é a direita. Ela vai ficar cada vez mais leve do que a esquerda vai ficar cada vez mais colada na perna. E a mão direita vai começar a subir cada vez mais e mais. À medida que a mão direita vai subindo, ela vai se dirigindo ao alto de sua testa, em direção à sua testa, aos seus olhos. E a mão vai subindo, leve, livre, solta, livre do próprio peso. E quando tocar o alto de sua testa, você irá dormir profundamente. A sua mão continua subindo em direção à testa. E quando chegar no alto de sua testa, você irá dormir profundamente, soltando ela e soltando todo o corpo. Soltando ela e todo o corpo. Pronto. Essa é uma técnica de levitação da mão do Milton Erickson. Eu vou estalar os meus dedos, e ao estalar os meus dedos, você irá despertar muito bem. Uma outra técnica, que é a técnica de David Ellman, fala o seguinte: tira os óculos. Eu vou pedir para você fechar os olhos e relaxá-los. Deixar os olhos bem fechados, bem relaxados, imóveis. Tão imóveis que quando você achar que é impossível abrir eles, você vai tentar e não vai conseguir. Por mais força que você faça, você não consegue abrir os olhos. Relaxe ele e, como se estivessem anestesiados, dormentes, você não consegue abrir os olhos. Quando você achar isso, você vai tentar e, por mais que você tente, não vai conseguir. Isso. Tente e não consegue. Tente e não consegue. Bem colados. Muito bem. Eu quero agora que você abra os olhos, feche os olhos e aprofunde ainda mais, 2 vezes mais. E o mesmo relaxamento dos olhos desce pelo seu corpo até a ponta dos seus pés. Abra os olhos, feche os olhos, duplicando ainda mais o relaxamento, mais e mais. O relaxamento solta todo o corpo. Abra os olhos, feche os olhos. E você, a cada fechar de olho, relaxa, solta o corpo e dorme profundamente, bem fundo, bem fundo. Abre os olhos, fecha os olhos, bem fundo, mais fundo, tão fundo que todo o seu corpo se solta. Todo o corpo. Abre os olhos, fecha os olhos, duplicando ainda mais o relaxamento, soltando cada vez mais, cada vez mais. Solte todo o corpo. Abre os olhos, fecha os olhos. Cada vez mais fundo, bem fundo. Isso, mais fundo,
indo cada vez mais fundo, bem fundo. Solte todos os músculos agora, do pescoço, da cabeça, dos ombros, das costas, dos braços. Solte todo o corpo, nada tensionado, tudo relaxado. E durma profundamente, bem fundo, mais fundo. A cada batida que eu der em seu ombro, você vai mais fundo, mais fundo, mais fundo, bem fundo, cada vez mais fundo, soltando cada vez mais os músculos, relaxando cada vez mais, permitindo-se ir cada vez mais fundo, dormindo profundamente. Essa é uma técnica do David Elman, de abrir e fechar os olhos. Vejam que a cabeça do paciente pende, por isso é uma técnica ideal para se fazer sentado ou deitado. É uma técnica relativamente rápida também, leva no máximo 3 minutos. E é uma técnica que pode levar o paciente ao sonambulismo muito rápido também. Aqui eu misturei técnicas, eu coloquei um pouco do David Elman com um pouco de ancoragem, quando eu falava a cada batida no seu ombro você vai mais fundo. É um reforço que eu dou para que o processo hipnótico ocorra de forma mais rápida. Eu irei estalar os dedos agora e você irá acordar. Mas lembre-se, sempre que eu passar a minha mão em frente aos seus olhos, você irá cair num estado muito mais profundo do que o de agora. Eu irei estalar os meus dedos logo, logo, para que você acorde. Mas sempre que eu passar a minha mão em frente aos seus olhos, você irá para um estado mais profundo que o de agora. Então, ele desperta a partir do momento que eu dou a sugestão hipnótica e dorme quando eu faço o signo signal. Signo signal é justamente isso. Eu deixei a ordem pós-hipnótica de que quando eu passasse a minha mão em frente aos olhos, ele entrava em um estado mais profundo que o anterior. E quando eu estalo, ele acorda. E quando eu passo, ele dorme. Acorda. Ok? Uma coisa que eu achei interessante colocar também nesse vídeo é a experiência dele, o depoimento dele. Porque do jeito que as coisas ocorrem aqui, parece que eu combinei com ele dele fazer isso, coisa que não acontece. Eu já hipnotizei ele várias vezes, e por isso que eu conheço o grau de sensibilidade dele. Eu sei que é muito rápido para ele eu passar a mão e dormir. Da mesma forma como eu estalo, ele acorda. Então, fale para ele qual é a sensação que você tem quando eu faço isso, quando você vai, quando você volta. Como é que é o processo para você? Como é que você sente? Tipo, eu sinto que meu cérebro é muito fraco. Não tem a ver com fraqueza. Pelo contrário, tem a ver com foco de atenção. Se a pessoa não tem foco de atenção no que eu estou fazendo, ela dispersa, ela não entra em transe. Então você foca muito bem naquilo que eu estou querendo, e por isso você vai rápido. Sem falar que o teu grau de imaginação muito provavelmente é alto. Então você consegue trabalhar bem esses dois lados. Então não é fraqueza mental, isso com certeza. Mas como é que você se sente quando... Bom, vai, escreve para a turma. Por exemplo, quando naquele meio passo de tempo em que, por exemplo, eu estou dormindo, que eu estou acordado, é literalmente como se meu corpo inteiro estivesse bambo, tipo, relaxado, e tivesse só um preto na minha frente. É como se eu tivesse meio que num espaço, literalmente numa sala toda escura, e eu estou lá, só jogado. Aí eu relaxo. Relaxa.
Mas você lembra de tudo que está acontecendo, ouve. Sim, é como se eu estivesse numa sala totalmente escura, só que eu estou escutando. É como se eu estivesse vivendo lá e eu estou escutando tudo que estão falando ao meu redor, mas o meu corpo inteiro está jogado. É como se eu não conseguisse me mexer. Vejam que isso é importante quando eu falo que a pessoa não perde a consciência quando está em estado de transe. Isso é importante deixar bem frisado para o paciente. Você, em momento algum, vai perder a consciência ou do que você está fazendo. Tem pessoas que quando voltam com um pouco de amnésia, mas em geral eles lembram. Ok? Até a próxima.